casa ou alugar uma casa. Esse é um assunto muito polêmico, porque a maioria de nós brasileiros tem aquele sonho da casa própria, de uma casa linda, grande, num condomínio ou com piscina, um lugar bem arborizado, em uma zona mais nobre da cidade, que fique fácil e perto de tudo. Mas nesse vídeo eu não vou trazer aqui nenhum cálculo mirabolante financeiro para te dizer compre ou não compre. Eu não vou te trazer uma regra específica. Eu vou apenas juntar a minha visão pessoal com o meu conhecimento como educadora financeira e falar aqui um pouco com vocês sobre o meu parecer sobre isso, que pode servir de inspiração para você que está aí, de repente, com este sonho ou até já estar aí em algum financiamento de casa própria. Eu era como todas as pessoas, eu tinha aquele sonho de ter uma casa própria, uma casa boa e tudo mais. Mas com o passar dos anos, à medida que a educação financeira foi entrando na minha vida, eu fui percebendo o seguinte, que a gente é condicionado para ter aquela vida básica como todo mundo. Ter uma casa, ter um carro, ter um bom trabalho, e aí tu vai evoluindo, né, querendo cada vez mais e trabalhando em prol daquilo ali. Porém, no meu trajeto, na minha caminhada, na minha história, eu fui vendo que isso não fazia tanto sentido. O mais importante era eu ter uma profissão, um estilo de vida que me proporcionasse ter uma boa renda mensal. Porque se a gente fica ali tendo às vezes uma prestação de um financiamento muito alta, muito longa, você vai comprometer boa parte do seu salário ou dos seus ganhos naquilo ali. E muitas vezes você pode reduzir por um tempo o seu estilo de vida, morar de aluguel num lugar mais barato, em prol de ter uma renda destinada para outros sonhos, para outros projetos. Então eu fui vendo que isso talvez era o mais interessante e o que fazia sentido para mim. E é nisso que eu venho trabalhando. Não está escrito na pedra que eu vou morar até morrer em determinado local. Então para mim não faz sentido eu querer investir um valor ou pagar 500 mil anos de um financiamento para uma casa ou para um apartamento em determinada cidade, em determinado local. Então eu te convido a pensar sobre isso, a pensar se vale mesmo a pena nesse momento aí que você está da sua vida investir ou fazer um financiamento em uma casa própria? Será que vale a pena? Será que você não vai dar um passo, achar que está fazendo uma grande coisa e daqui a pouco dar um passo errado? Hoje em dia, se eu tivesse um bom montante de dinheiro, eu não compraria uma casa própria. Eu primeiro investiria este dinheiro numa renda fixa, talvez, deixava ali numa aplicação pré-fixada, que eu soubesse quanto eu ia ganhar lá exatamente no momento da retirada, que tem umas aí pagando de 14% a 15% ao ano. Então talvez eu deixasse numa aplicação assim, rendendo, até que eu decidisse o que eu iria fazer. E é essa reflexão que eu trago aqui nesse vídeo, que eu te convido a pensar se isso realmente faz sentido para você, se você tem uma boa renda mensal que não vai comprometer quase toda ela com o valor de uma casa ou de um apartamento, de um imóvel. Não é só o custo do imóvel, você pode ter ali mais custos atrelados de condomínio, de reforma, seja o que for. Então, às vezes você pode mudar o seu estilo de vida por um tempo para um mais básico e depois sim, quando você tiver mais certeza de onde você quer morar, do que você quer fazer, ou tiver grana ali para dizer agora sim, eu vou fazer a casa do jeito que eu quero, ou eu vou comprar o apartamento do jeito que eu quero, aí sim você dá esse passo e você investe nisso. Por quê?
pensa comigo, se a gente tem uma boa renda mensal, conforme o lugar que a gente mora, se a gente mora perto do centro, às vezes a gente nem precisa de carro para se locomover ali nas coisas básicas do dia a dia, então você já economizaria um monte com isso. E aí você pode investir o dinheiro para outros sonhos, não só para uma casa própria. A gente pode estar aí fazendo muitas outras coisas, estudando, se desenvolvendo, fazendo viagens, crescendo como pessoa, ao invés de estar com o umbigo fincado ali num lugar para o resto da vida sem ver o mundo e sem viver a vida, entende? Porque para mim viver a vida é viver experiências, é eu poder ter uma renda que eu possa me governar para fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Parem e pensem, o que todo mundo faz, às vezes para mim, no caso para você, pode não fazer sentido. Então analise a sua vida, o seu dia a dia e veja o que mais faz sentido. Não é porque todo mundo está comprando, não é porque todo mundo está financiando que a gente vai fazer aquela mesma coisa. Até porque hoje, quando eu tô gravando esse vídeo em março de 2025, as taxas de financiamento, elas estão altas, então é um péssimo momento para ficar comprando imóveis, né, próprio, que você vai ter um custo, que vai ser um passivo e não um ativo financeiro, que é aquilo que vai só tirar dinheiro do meu bolso todos os meses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me conta nos comentários se você mora de aluguel, se você tem esse sonho, se te acendeu um alerta aí na sua vida, essa reflexão que a gente fez por aqui hoje. E deixa o like, se inscreve no canal que todas as terças sai conteúdos novos por aqui.